Fala, transportador, tudo beleza? Aqui é Andrigo da Modo Certo. Você já recebeu alguma reclamação de pais e ficou sem saber como reagir? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas super legais de como você pode contornar essa situação de forma bem profissional, sem perder a paciência e ainda fidelizando seu cliente. Uma reclamação de um cliente pode ser vista de várias formas. Alguém que pode estar achando picuinha no seu serviço, ou também alguém que pode estar te dando um feedback, um retorno muito valioso, pois é através dele que você pode ajustar, melhorar o seu trabalho, melhorar o seu atendimento. E muitas vezes a gente deve levar em consideração, se esse pai não reclamar para você, se ele não fizer uma reclamação direta e algo estiver incomodando ele no seu atendimento, provavelmente ele vai falar para outras pessoas. Então é muito melhor que o pai venha reclamar para você, que você tem como resolver o problema, do que ele ficar falando mal do seu negócio, do seu atendimento para outras pessoas e talvez você não tenha nem a chance de poder se defender. Então, uma primeira dica que eu vou dar é mantenha a calma e ouça o que o seu cliente tem a falar. Muitas vezes ele só quer falar, ele só quer desabafar sobre algum problema que talvez não seja nem tão grave. Quando você interrompe essa pessoa, causa a impressão de que você não quer resolver ou de que você não está dando a importância necessária para aquilo que ela tem a falar. Muitas vezes um pequeno problema se torna um problema bem grande pelo simples fato de você não escutar, não interromper o seu cliente na hora que ele for fazer a reclamação. Então, a primeira dica, ouça, escute até o final o que ele tem a falar. Como já aconteceu conosco. Um pai ligou reclamando que o filho dele estava chegando muito tarde em casa. Só que ao conversar com ele, eu expliquei a situação, que no mesmo prédio que ele mora, tinha um menino que se eu largasse ele mais cedo não teria ninguém para receber, ou seja, eu teria que largar eles, os dois, um pouquinho mais tarde, a fim de que o pai do outro aluninho chegasse em casa e tivesse alguém para receber. Ele entendeu perfeitamente e seguiu ali o atendimento normal, né? E ele ficando bem contente, pelo menos por ter tido um retorno. Ele não resolveu a questão da forma que ele queria, mas ele compreendeu a situação de uma forma muito tranquila. Uma segunda dica, nunca leve para o lado pessoal. As reclamações, normalmente, elas têm um lado profissional. E nós, como profissionais, transportadores escolares de profissão, nós precisamos ser profissionais nessa hora e não levar para o lado pessoal. A gente é adulto e tem que estar com o nosso lado emocional bem tratado, bem curado nessas horas, para a gente poder interpretar o que esse cliente, o que essa pessoa está dizendo. E a maioria das vezes esse problema não está relacionado com o transportador, com a pessoa do transportador. É uma visão do cliente, uma visão do pai do que deveria ou do que poderia estar melhor ou diferente ou ajustado com a percepção dele, que precisa ser resolvido. Então, muito profissionalismo nessa hora. Uma outra situação real que aconteceu nesse caso era que o pai acreditava que o motorista, a monitora, estavam fazendo diferença com o filho dele, pois não deixavam ele sentar com o amiguinho dentro da van. A gente relatou para ele que o lugar que esse aluno precisava sentar dentro da van tinha alguns motivos que a gente precisava definir um lugar específico. Uma porque esse aluno era pequeno e outra porque se ele sentasse junto com um amigo mais para trás, eles acabavam fazendo muita bagunça, agitavam demais a turma e aí perdia o controle dos alunos dentro da van. Então foi explicado para o pai que essa era a situação, né? Então não foi levado para o lado pessoal de achar ou identificar que era a monitora ou a motorista que estavam sendo incompetentes no trabalho. A gente só identificou o problema, o que ele queria, relatou o porquê que a situação estava ocorrendo e tudo normalmente também. Uma terceira dica, resolva com agilidade e dê o retorno. Caso você for demorar, avise que você vai demorar para resolver, que é um problema que talvez você precise demandar um pouquinho mais de tempo, né? Mas avise, dê o retorno, deixe ele ciente de que você realmente está interessado em resolver, em atender ele da melhor forma possível.
uma situação que é bem corriqueira, né? Entre os alunos, as crianças às vezes têm discussão, alguma briga. Então, às vezes um pai, um responsável liga dizendo, olha, tem o coleguinha que tá chamando ele de alguma coisa, ou fazendo bullying, ou alguma situação assim. Então, ó, eu vou resolver, eu vou identificar o que está acontecendo, já te retorno, né? E às vezes é muito importante a gente já não dar a resposta também na hora, porque isso pode soar, pode parecer que você está querendo encobrir ou está querendo se livrar logo do problema. Se você realmente não sabe o que aconteceu, não viu o que aconteceu, seja sincero, diz, eu vou investigar, eu vou ver o que houve e conversamos depois. Aí o pai vai saber que você está realmente interessado em buscar a resposta do que estava acontecendo, né? Já aconteceu com nós, uma mãe, essa semana nos ligou, que dois meninos estavam incomodando os dois filhos dela, né? Então a gente pediu um tempinho, no mesmo dia a gente já retornou para ela, olha, mãe, sim, o que estava acontecendo foi que as duas partes, né, os filhos dela provocavam um outro menino, o outro menino respondia fazendo bullying para eles, e o que a gente fez? A gente conseguiu pegar o depoimento do menino, uma gravação dizendo, tia, me desculpe, a gente errou, não vai mais fazer isso, não vai mais acontecer. E aí a gente no mesmo dia deu o retorno, essa mãe ficou super satisfeita, nos agradeceu. E o que vai acontecer? Toda vez que alguém pedir indicação do nosso trabalho, tenho certeza que ela vai dizer, olha, não vou dizer que não ocorrem problemas, mas eles resolvem na hora, eles têm a segurança, a garantia de que a gente está interessado, tem interesse e vai resolver o problema que eles nos apresentar. Use as reclamações como oportunidades. Se você percebe que mais de um pai, mais de um responsável faz a mesma queixa ou que tem queixas repetitivas de algum assunto, é um sinalizador, é um alerta para você pensar em alguma solução, né? Se você está tendo constantes reclamações de bullying dentro da van, você precisa tomar uma ação para que isso não ocorra. Separar alunos, né, os alunos mais bagunceiros que não dá para deixar sentar junto, ou fazer um trabalho de conscientização quanto à questão do bullying, ou talvez pedir para que o monitor observe de forma mais atenta e seja um pouco mais rígido com essas questões. Essas e outras situações que você percebe que está se tornando corriqueiras, você pode identificar e já ir criando alguns mecanismos para que isso não ocorra novamente. Então, pessoal, nenhuma situação é ruim. A gente pode usar qualquer coisa a favor, né? A gente pode pegar um problema, uma reclamação e ficar triste, ou a gente pode pegar essa reclamação ou um problema que a gente passou e usar ele como aprendizado para crescimento e para evolução pessoal e do nosso negócio. E você, já passou por alguma situação, alguma reclamação difícil de resolver? Comenta aí nos comentários. E se esse assunto te ajudou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha ele com outros transportadores. Isso vai ser muito útil para que juntos a gente possa elevar o nível do transporte escolar. Tá bom, pessoal? Até a próxima!